Eu comecei abrindo todas as cores e eu tenho que dizer que é muito satisfatório furar o lacre dos tubinhos de aquarela. Eu coloquei um pouquinho no godê de cada cor para mim poder fazer o swatch e eu vou usar a folha que vem no estojo mesmo para fazer o swatch de cores. No primeiro quadradinho eu coloquei o branco e eu queria testar para ver se ele cobria até umas manchinhas que veio na folha, mas ele não cobriu, eu não achei que o branco é tão forte. Tem algumas aquarelas que se você coloca só um pouquinho de água, ele fica mais forte, quase como uma tinta acrílica, e eu não senti isso nesse branco. Talvez eu devesse ter colocado menos água ainda. Mas nesse primeiro teste eu achei que ele não tem esse poder de cobrir muito se eu tiver outra cor por baixo. Fazia muito tempo que eu não usava aquarela. Aquarela não é uma técnica que eu domine, que eu use bastante, mas de tempos em tempos eu vejo pinturas em aquarela e aí eu fico apaixonada e tenho vontade de tentar novamente. E o primeiro teste foi logo de cara num projeto de livro que eu estava fazendo sobre a lenda da Yara. É um projeto que eu tenho vontade de fazer, reunir todas essas lendas do folclore brasileiro. E aí eu quis começar com a Yara e eu achei que a técnica de aquarela ela ia combinar muito bem com o que eu estava imaginando. E eu comecei fazendo um fundo ali que eu não sabia direito se eu queria trabalhar com o papel já molhado ou se eu queria começar com ele seco, e aí eu vi que molhado talvez funcionaria melhor. Então eu comecei fazendo, mas eu não fiz só com o papel molhado, só com a água. Eu já queria acrescentar um pouquinho de fundo azul no papel inteiro para puxar, né, as cores que eu fosse colocar em cima que tivessem esse fundo azul. E como eu não estava muito certa de como que eu ia fazer, não tinha, né, testado antes, eu simplesmente fui tentando e jogando as cores que eu estava imaginando. Eu tinha algumas imagens de referência e eu fui tentando reproduzir alguns aspectos dessas imagens que eu queria que tivessem ali no meu desenho, como os reflexos da água, e embaixo da água ser bem escuro, como normalmente é num rio. E eu achei que as aquarelas se comportaram super bem, elas têm cores vivas, elas são fortes, você consegue uma variedade de tons com elas e misturas, e você consegue fazer tons bem clarinhos, como tons bem mais fortes também. Então eu gostei bastante, eu me diverti nesse processo. E eu passei horas ali aquarelando, tanto que depois o vídeo começou a ficar um pouco mais escuro, porque já tinha anoitecido e eu não queria parar de aquarelar. E o que eu me senti um pouco mais perdida foi em questão do estilo em si, porque eu sinto que eu não tenho um estilo definido ainda quando eu uso aquarela. Normalmente quando eu uso só caneta nanquim, lápis de cor, eu tendo a ir para um lado mais realista, mas eu gosto muito das linhas com uma caneta nanquim. Eu gosto de marcar elas também. Então, eu queria tentar trazer isso para aquarela também. Então, a minha ideia era pintar de aquarela embaixo e vir com as linhas em caneta nanquim por cima. Mas eu sinto que eu ainda não cheguei aonde eu gostaria de chegar. Tem muitos momentos em que eu não sei se eu quero a aquarela mais esfumada, né, que você não consiga ver nenhuma bordinha ali, é uma borda muito mais suave. E tem momentos que eu não sei se eu quero ela mais marcada, né, que fica realmente aquela mancha de aquarela. Eu acho lindo as duas técnicas.
E eu fico muito na dúvida que hora que eu quero usar uma e que hora eu quero usar outra. E talvez seja um pouco de autocrítica ou porque eu não ilustre muito usando aquarela, não tenho muita experiência, mas quando eu vejo outro artista que pintou com aquarela, mesmo que ele use com bordas marcadas, eu acho cada mancha linda, eu acho que ela fica faz uma composição linda e quando eu faço parece que eu errei. É a sensação que eu tenho. E nas bordas suaves, eu vejo que é uma construção de degradê muito bonito, vai até uma cor mais forte. E eu sinto que o meu, quando eu tento fazer isso, eu não consigo chegar numa cor mais forte assim. Mas no geral, eu fiquei contente com o resultado e é um trabalho que eu vou colocar no meu portfólio. Depois que eu terminei essa ilustração, eu queria tentar testar mais as aquarelas e testar técnicas diferentes. Então, eu vasculhei o YouTube e o Pinterest para ver outras técnicas de aquarela, outras inspirações. Eu salvei muitas imagens do Pinterest e fui tentar praticar essas técnicas. Tem técnicas onde a aquarela é mais manchada, tem técnicas onde a aquarela é mais suave. Uma técnica que eu ainda não tive muita vontade de fazer seria o realismo mesmo, que você usa aquarela, mas a sua busca é tentar representar exatamente a sua foto de referência. Mas talvez futuramente eu tente essa técnica também. Tem inspirações com pinturas mais chapadas e pinturas mais sombreadas. E eu trouxe então mais 2 desenhos que eu fiz com aquarela. O morango ficou mais parecido com a foto de referência que eu tinha. Não ficou exatamente igual como eu queria, mas ficou bem parecido. E nesse caso aqui eu consegui ver melhor o branco nas sementinhas. O branco das sementinhas eu usei da aquarela mesmo. E ele cobriu um pouco, ele apareceu um pouco, mas para fazer aquele reflexo realmente branco do morango, eu usei a tinta acrílica, porque o branco da aquarela não estava deixando tão branco quanto eu queria. E dos gatinhos, eu achei muito fofo, mas ele fugiu um pouco mais da referência, porque era para eu ter deixado um pedaço mais branco, eu não devia ter passado cor por baixo para aparecer realmente um reflexo de luz que estava batendo assim mais diretamente neles. E aí eu não consegui esse efeito passando um fundo mais escuro do que era na imagem de referência. Esse é o resultado, então, das aquarelas que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir e vejo vocês no próximo vídeo.